Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e o assolar a ira produz contendas. Provérbios capítulo 30, versículos 33. Em Provérbios 30, nós temos uma série de provérbios de um homem chamado Agur. As palavras desse homem são verdadeiras pérolas dentro do livro. Uma coisa que ele faz é observar coisas da natureza ou aspectos da nossa vida, até mesmo práticas de algumas pessoas, e extrair lições disso. No provérbio em questão, ele observa primeiramente a maneira que a manteiga é produzida. E parece, por meio de alguns relatos históricos, que ele está fazendo uma alusão ao método de produção específico daquela época e daquela região, que o processo envolvia o bater do leite. Normalmente o leite era colocado num odre de couro, uma espécie de saco ou bolsa de couro. E esse recipiente preenchido de leite era espremido e torcido para a produção da manteiga. A outra observação que ele faz sobre torcer o nariz de uma pessoa, que certamente, se você fizer isso, produzirá sangue. Não é difícil de entender o ponto observado por Agur aqui. Porém, essas duas ilustrações são usadas em comparação com algo mais sério. Ele diz: assolar a ira produz contendas. Outra versão fala que, como bater o leite produz manteiga e torcer o nariz produz sangue, assim provocar a raiva produz contenda. Esse é o ponto aqui. Que você sabe que batendo o leite o resultado será a produção da manteiga, ou que um soco no nariz vai provocar sangramento nasal. Da mesma maneira, você tem a garantia que se você incitar a raiva, você vai produzir conflitos. Vários textos bíblicos nos mostram que a ira, a raiva e as brigas, contendas, andam juntas, andam de mãos dadas. O apóstolo Paulo lista as duas coisas praticamente juntas como obras da carne em Gálatas capítulo 5, versículo 20. Provérbios 29 e 22 nos diz que o iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as transgressões. E nós entendemos isso na nossa experiência prática. Relacionamentos destruídos por causa da ira, casamentos prejudicados. Quantas discussões você não já viu que iniciaram por causa da ira? Na mensagem do último domingo, meditamos sobre a maneira de lidarmos com nossa ira, que podemos lidar como sábios ou tolos, dominando ou sendo dominados pela nossa raiva, controlando-a ou extravasando-a. Mas o ponto da mensagem de hoje, em Provérbios 30, 33, é sobre provocar a ira, especialmente provocar os outros a ira. Pense sobre atitudes que causam isso e que vão gerar contendas. Muitas vezes a ira é incitada por meio de provocações, afrontas, atos ofensivos. Algumas pessoas agem dessa maneira, provocando o outro a se irar. E o resultado? Brigas. Às vezes a ira provocada é apertada por meio de ameaças, de intimidações, mais um comportamento que gera conflitos e induz os outros ao pecado. Até mesmo palavras inadequadas apertam, pressionam, espremem a ira e geram conflitos. Nem sempre por mal. Às vezes, uma observação inoportuna, um comentário que acaba sendo irritante para o outro. Muitas vezes, por causa da nossa atitude inconveniente, ou uma fala sem pensar, que provoca a ira
e gera mais problemas. Críticas excessivas, zombarias talvez. Tudo isso, muitas vezes, espreme a ira. Também devemos tomar cuidado com provocar alguém que já tem um temperamento forte, diríamos alguém esquentado de uma maneira mais informal. Certamente devemos tomar cuidado, pois se a ira for inflamada, mais problemas serão causados. E uma observação final sobre provocar a ira em si mesmo, que talvez muitas vezes nós pressionamos a ira em nosso próprio coração, por meio de mágoas, talvez ressentimentos, remoer pensamentos, frustrações, ou até mesmo ofensas e injustiças que você sofreu. Quando alimentamos esses pensamentos, tudo isso é como se estivéssemos nutrindo mais veneno dentro de nós, produzindo ou incubando ovos que vão dar luz a verdadeiras feras peçonhentas, venenosas. A atitude que Provérbios nos ensina é de ocultarmos as afrontas. Provérbios 12:16 diz que o prudente faz isso. Que não damos tanta atenção assim quando somos ofendidos, mas vamos controlar a nossa ira, não remoer tanto os pensamentos e as injustiças, assim não espremendo a ira. Tudo isso é uma verdade importante para meditarmos. Lembre-se, tão garantido como bater o leite produz manteiga e espremer o nariz fará sangrar, provocar a ira vai produzir contendas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.